Olá, eu sou o Thiago Guerra, da Coalizão pelo Evangelho, e hoje eu estou acompanhado por Jonas Madureira, Herber Campo Júnior e Renato Vargens. Hoje nós gostaríamos de abordar o tema Teologia Coaching. O coaching tem crescido no país, trazendo implicações tanto teológicas quanto para a nossa eclesiologia também. Vamos começar com o Renato, então. Renato, o que seria coaching? Na verdade, isso tem crescido muito mesmo. Você foi bem feliz na sua afirmação, pelo fato de que hoje, por onde a gente anda no Brasil, a gente vê essa teologia coaching se multiplicando. Na verdade, o que se visa com isso é usar do pragmatismo e tentar, de alguma forma, instigar no coração das pessoas o sentimento de que ela possui um grande potencial e que, através desse potencial, ela pode construir uma vida bonita, feliz e tal. A questão é que desconstrói-se o conceito, por exemplo, da depravação total, né? O cara, ele é ensinado de que ele é bom, de que a vitória está dentro dele, de que o que ele precisa é extirpar e tirar de dentro de si os valores, e que Deus, de fato, olhou para ele e viu os valores e quer usar esses valores dele, que precisam ser potencializados de alguma forma, de alguma maneira, para que ele possa alcançar sucesso. É impressionante isso, né? Porque isso vai contra as escrituras sagradas, né? Isso vai contra a palavra de Deus, que ele não, em hipótese alguma, coloca o homem no centro, ou que faz de Deus um tipo de gênio da lâmpada mágica, um serviçal, que existe somente, especificamente, para cumprir os desejos e as vontades do homem. A teologia do coaching, ela é nada mais, nada menos do que uma nova roupagem da teologia da prosperidade e da confissão positiva. O problema é que a teologia da prosperidade e da confissão positiva, de certa forma, entre aspas, entra em descrédito, ela começa a perder a sua força, e os caras arrumaram uma substituta que é tênue, né? Que é extremamente tênue. Então você vai ver os coaches, eles reúnem uma plateia, geralmente tem um teclado fazendo um som em tom menor, que é para poder sensibilizar o coração do indivíduo, e aí naquele momento ele faz de Deus como se fosse um grande serviçal mesmo. Não, você é bom, você precisa somente tirar de dentro de você aquilo que você tem de bom, porque Deus olhou em você coisas boas, só que você precisa potencializar isso. Ora, isso afronta efetivamente o Evangelho. E, Renato, não é verdade que a troca não é o que Deus faz a despeito de você, mas é o que Deus faz contigo, ou com a sua, né, com a sua bela habilidade. Então, assim, Deus faz uso daquilo que você tem de bom. Assim, é nisso que realmente perdeu o seu evangelho, né? Eu estava conversando com o Renato há pouco, Thiago, sobre como o coaching é enganoso, mesmo fora do ambiente da igreja, porque ele nasce a partir de algo bom que eu enxergo dentro de mim. Então, olha como a coisa é enganosa. Não é só porque é algo bom dentro de mim, é porque parece que é em espírito de serviço. Porque quem é coach fala assim, rapaz, eu fiz todo mundo se sentir muito bem a seu respeito. Não é? Então você fala assim, eu servi. Olha que legal, eu fiz uma coisa útil. As pessoas agora estão servindo com alegria, estão falando, cara, você foi muito bênção na minha vida, você é um cara de Deus, não é? Porque você me fez agora trabalhar e fazer e acontecer. Então, parece até que você está servindo, quando na verdade você está massageando aquilo que tinha que ser morto, não é? Paulo, quando fala assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é porque aquilo que os coaches têm encorajado é o que tem que ser crucificado. Verdade. Não é? Eu estava pensando aqui, quando vocês estavam trabalhando essas questões, no que diz respeito a... Não, acho que o ponto que o Renato levantou da questão de ser a teologia coach, como a gente está colocando aqui, né? Ela ser uma espécie de desdobramento da teologia da prosperidade ou da confissão positiva, ela parece não só levantar de um lado a questão da centralidade do sujeito, mas, por outro lado, ela oculta aquilo que a gente, às vezes, tem dificuldade de notar, que é porque não parece, que é o completo vazio com relação à crença em Deus. Essa é uma perspectiva nihilista. Por que nihilista? Porque a pessoa não consegue acreditar em Deus.
ela não é voltada para acreditar em Deus. Deus, se for usado, é como potencializador do sujeito. Ou seja, não se tem nenhuma confiança no que Deus pode fazer. Porque se houvesse uma confiança no que Deus pode fazer, toda a minha confiança não deveria ser colocada em mim, deveria ser colocada nele. E isso é visto como uma irresponsabilidade com relação à vida. Então, é uma maneira de você não só desconfigurar o homem, mas desconfigurar também Deus. E uma coisa interessante é que você vai ver os coaches, eles dizendo o seguinte: não, eu não fui chamado para falar teologia. Eles costumam dizer isso, né? Eu fui chamado para falar do amor de Deus. E aí eles superdimensionam o atributo do amor em detrimento a todos os outros. E, na verdade, o que eles querem mesmo, você foi muito feliz na sua afirmação, é massagear o ego da pessoa. A gente vive numa sociedade hedonista, cujo mote é farinha pouca meu pirão primeiro, como diz lá no Rio de Janeiro, onde as pessoas querem efetivamente serem felizes e mostrar para todo mundo a favela que nasceu. Então, essa teologia, ela cai perfeitamente. E ela leva as pessoas a desfrutarem de um tipo de cristianismo meio que ateu, é meio que não há centralidade de Deus, porque se Deus não é glorificado, se não há glória de Deus, Deus não está no centro. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Não, eu acho até que o coach, quando ele... Se a gente pensar que o coach é o que treina, ele pode tomar potencialidades que Deus nos deu e usá-las para a glória de Deus. Então, assim, um bom coach vai falar do que você é capaz de fazer e do que você é incapaz de fazer. Então, para usar uma analogia bíblica, o coach tinha que ser a lei. E a lei vai mostrar para você ser incapaz de fazer um monte de coisa. O coach tem que fazer igual a lei. A lei mostra que você é incapaz de fazer várias coisas. O coach tem que dizer assim, olha, você precisa de Cristo. Né? Então, no contexto do evangelho, e isso nós conversávamos antes de gravar o vídeo, que isso não vale só para o ambiente de igreja, vale também para o ambiente extra-eclesiástico. A ideia é, se eu estou sendo encorajado na empresa a ser um vendedor mais eficiente, porque eu consigo, porque eu posso, porque eu tenho, então tem muito a ver com o meu desempenho antes do que com a graça de Deus na minha vida. Não é? Então é assim, Senhor, eu vivo num mundo que as pessoas não precisam disso, mas eu sou colocado para vender isso aqui. Então me ensinem a vender com dignidade aquilo que elas não têm necessidade extrema. O que é bem diferente, porque os caras chegam e falam assim, então, você é o campeão, você é o melhor, você é o cara. Quando Deus olhou para você, ele viu que você já era bom. Ele viu que você já era o cara. Isso contrapõe efetivamente tudo aquilo que as escrituras ensinam. Né? Então, como é que o cara assume o púlpito e como é que pastores deixam de pregar e expor as escrituras e de confrontar os homens em suas incongruências e seus pecados para poder pregar uma coisa absolutamente antagônica às escrituras? É complicado. Agora, o coaching, ele é um fenômeno novo no nosso país. E por que estamos importando, então, mais uma teologia não bíblica? Na opinião de vocês, por que o Brasil é tão aberto a esses tipos de teologia? Como vocês relacionaram o coaching com outras teologias? Tiago, eu não acho que é só o Brasil. Eu acho que isso fala ao coração do homem à parte de Deus. E do homem que, mesmo se dizendo crente em Cristo Jesus, ainda não aprendeu o que significa tomar a sua cruz, morrer para si a fim de que viva para Cristo. Porque a ideia do coaching é um fenômeno novo, mas trabalha com algo antigo. Imagina Satanás chegando para Eva e dizendo assim, é verdade que você não pode comer de nada do que está nesse jardim? Aí, quer dizer, já exagerou a proibição, né? Aí depois a conversa progride, eu posso dizer, é porque Deus não quer que você atinja o potencial que você pode atingir. Tá vendo o primeiro coach lá atrás? Entendeu? Na verdade, o fenômeno do coaching é usar palavras psicologizadas, que é um fenômeno mais recente, mas o anseio de obter sucesso é antigo. Eu acho que o fenômeno é novo e não acho que o Brasil seja singular. Eu acho que o Brasil tem muito do aspecto passional e desse prazer do discurso emotivo que faz a gente bastante sujeito a essas coisas. Latino-americano, talvez. Isso, eu acho que sim. Eu acho que isso tem um pouco da nossa cara. Agora, eu posso fazer uma pergunta assim para vocês? O nível de superficialidade bíblica e teológica brasileira também não pode contribuir para isso? Eu acho que sim. Eu acho que tem
o lado da superficialidade, né? Que favorece muito, porque a pessoa quando está desesperada, ela não vai querer que alguém explique para ela a doutrina da providência divina, do ponto de vista teológico. Ela vai querer se apegar em alguma coisa que dê para ela esperança. Porque, como o Heber bem colocou aqui, o Evangelho ele vai alcançar pessoas que já estão à parte de Deus. Então, quando uma pessoa ela é alcançada primeiro pela graça de Deus para ouvir o Evangelho, quando ela ouve o Evangelho, se é o Evangelho que está sendo pregado na sua pureza, vai contra todas as expectativas de se fazer alguma coisa. Então é aquela coisa, né, de quando uma pessoa levanta as mãos para dizer, Senhor, eu não consigo, ela já está sob a graça de Deus, né? Mas enquanto ela diz assim, eu quero, eu consigo, eu vou e aconteço, ela provavelmente ela não está ouvindo ainda a Deus, né? Só que eu penso que, além dessa situação toda que envolve a questão da superficialidade, né, dos membros da igreja e às vezes de pessoas que parece que não tem percepção do discurso que está ali por trás, porque é um discurso de oratória, e eu acho que aqui é o ponto forte do coach, né? O coach ele apela para a retórica. Então você pensa que desde a Grécia Antiga a questão principalmente era a questão do convencimento, que eram os sofistas. Então, me parece que você pega, por exemplo, um Gorgias que vai contar a história de Helena, né? E ele vai tentar provar que Helena não é a causa da guerra de Troia. E ele conta uma história super, assim, incrível. Diz assim, olha, coitadinha dela, por que você vai condenar uma mulher porque ela era bela? Não foi os deuses que fizeram ela bela? A culpa não é dela, a culpa são dos deuses. Então você vai lendo aqueles argumentos e fala assim, puxa vida, eu estava com raiva da Helena porque ela era a causa da guerra de Troia, mas agora eu estou ficando com pena dela. No meio do argumento, ele gira e começa a falar cada coisa para mostrar que não, ela era responsável sim pela guerra de Troia. E começa a mostrar argumentos tão mais fortes do que você possuía antes de ler, que você acaba do amor ao ódio agora por Helena e você quer matar a Helena quando você não queria. E aí no final ele simplesmente diz assim para você, e se você deve estar perguntando qual é a minha opinião, eu não tenho opinião nenhuma, eu nem sei quem é a Helena. A única coisa que eu fiz aqui foi me divertir com a sua cara e mostrar como você foi de um lado para o outro, só com o poder das minhas palavras. Então eu acho que o coach, ele nutre esse trabalho das palavras, esse trabalho que envolve as pessoas. Então uma pessoa que escuta uma voz melodiosa, como você colocou, o piano ali no fundo, aquela coisa toda, vai comovendo. A gente vai sendo tomado por coisas que não são, digamos assim, boas. Entretanto, aí eu encerro, eu queria colocar isso como um ponto, né? O sofista é um problema sério na Grécia Antiga por causa da verdade, essa coisa toda. Mas havia alguma coisa de positivo no sofisma. A retórica não é em si má. Exato. A gente usa a retórica para tudo. Então, não seria o caso de um coach usar de uma maneira desastrosa um dom que é de Deus? Claro. E eu acho que isso ilustra bem a má teologia nas mãos de quem tem habilidades dadas pelo Espírito. Parecido com a repreensão que os coríntios precisavam receber porque usavam os dons espirituais de maneira equivocada, aqueles nossos irmãos, vamos chamá-los de irmãos aqui, assumindo que alguns crentes sinceros estejam envolvidos nisso, né? É levá-los a entender que a teologia que tem que nortear a forma como eles equipam pessoas e treinam pessoas é uma teologia de que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Entendeu? Então assim, lembra da parábola do publicano e do fariseu, não é? O publicano é o cara que bate no peito, a mim pecador, e ele é exaltado. Agora no final ele é exaltado. Então, assim, a teologia é completamente inversa. Então, eu concordo contigo. Eu acho que o dom que muitos têm e os faz parecer tão abençoados é porque eles têm a habilidade do Espírito e ela impressiona. Eu estou chamando a habilidade do Espírito para o nosso ouvinte não confundir. Eu estou falando de talentos naturais, que é o Espírito que dá mesmo, ainda que não sejam dons espirituais, como a gente costuma chamar, são dádivas do Espírito. Eles impressionam, não é? Eu fico, não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas, por exemplo, constantemente na igreja, a gente se pergunta, né? Porque, querendo ou não, o evangelho ele vai provocar o autoesquecimento, a descentralização de si mesmo, como o Tim Keller vai dizer, né? Trate o seu ego como o dedão do seu pé. Você não fica o dia inteiro olhando pro dedão do seu pé, dizendo você é o cara, você vai conseguir, lute, vença. Você sabe que o dedão do pé é importante, dá equilíbrio, mas você não fica pensando nele toda hora, ele é importante, assim deveríamos tratar o nosso ego.
Só que se a gente leva essa pregação do evangelho, não é, constantemente na igreja, por outro lado, a gente é bombardeado por quê? Porque a membresia não escuta só o nosso sermão, ela liga a TV. Ela escuta um podcast que um outro colega diz, ó, toma aí, escuta aí. Esse outro podcast é o podcast da mensagem de esperança e tal. E esses dias, uma pessoa na igreja chegou para mim e disse assim, olha, eu tô ouvindo só que eu não sou nada, que eu preciso da graça de Deus e que eu tenho que desaparecer, eu tenho que sumir, não aguento mais, eu preciso ouvir alguma coisa que diga que eu sou uma pessoa boa. Eu olhei para ela assim e falei assim, não, você não é uma pessoa boa. Mas enfim, como vocês lidam com isso? Porque isso eu acho que é um ponto fundamental. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que muitos pastores cedem ao coach porque chega uma hora em que ele vai ser fiel ao evangelho. E aí vai chegar uma hora que a pessoa fala assim, não me dá o evangelho hoje não, me dá esse carinho no pragmatismo, coração, cara. me faz acreditar que vai dar certo. Essa questão do pragmatismo. Os pastores estão preferindo fazer o que dá certo e não o que é certo. Essa sociedade, essa geração mimada, o que ela quer é seu ego afagado. O que ela quer é satisfazer suas vontades, satisfazer seus desejos. E ela não quer ser confrontada, por exemplo, nos seus delitos e pecados. Você pode olhar, por exemplo, você vai perceber que boa parte dos púlpitos não pregam mais sobre pecado. Boa parte dos púlpitos não dizem mais para o homem de que ele nasceu mal. Então você vai ver, eu já vi pastores dizendo de que o homem é bom, de que ele nasce bom, pegando perspectivas de John Locke e colocando ipsilíteres na igreja. E você cria esse pano de fundo, esse background, e o coach chega e fala o seguinte, não, você não é mal. Você é bom. Você tem coisas boas dentro de você. Por isso Deus olhou para você. Bom, isso é uma antítese do evangelho. Isso não é aquilo que as escrituras dizem em nenhum momento. Agora, o problema é que no afã do sucesso, e principalmente dessa ideia da mega church, de você ter igrejas grandes e de você atrair muitas pessoas, com muita gente, os caras eles estão optando por isso porque é o que o povo quer ouvir. É isso, é simples, né? Então a gente a igreja tem oferecido para esse pessoal esse tipo de alimento. O que me leva também a entender que a igreja é extremamente despreparada e não consegue entender doutrinas básicas. Doutrinas básicas. Por uma série de fatores, falta estudo, falta discipulado cristão, né? A gente não tem essa perspectiva do discipulado, é uma coisa que sumiu. E quando você vai ver o discipulado, você vai ver o discipulado dentro de uma outra perspectiva do manda quem pode, obedece quem tem juízo, principalmente em igrejas neopentecostais. Então é uma coisa muito complicada, né? E quando a gente fala sobre o coach, vai ter gente dizendo, não, esse pessoal não está entendendo a Bíblia, eu sou muito mais do que vencedor e por aí vai, né? Deixa eu falar só uma palavrinha sobre o que você levantou. Legal. Eu acho que seria bacana para até encerrar a minha participação, que eu acho que mostra o lado no qual o coaching nos desperta para a mensagem de verdadeira esperança, que é a seguinte: nós que amamos a palavra de Deus, sempre corremos o risco de, em contraponto a esse tipo de mensagem e pregação, cairmos em legalismos e sermos o que traz a pancada, não é? Nós somos pregadores da lei. Então, assim, o que a gente chama evangelho de lei e às vezes lei de evangelho. Quer dizer, como se obediência a Deus fosse evangelho. Não, obediência a Deus não é evangelho. Obediência a Deus é o que te falta. Isso é legalismo. Tá? Em que a gente fala assim sobre a fidelidade como evangelho. Não, é a nossa falta de fidelidade que exige que a gente pregue o evangelho. Então, talvez nesse erro nosso de pregarmos lei como se fosse evangelho, alguns têm buscado palavras que acalentam o coração. Então, onde é que eu acho que a gente deve receber esse alerta e orientar e ajudar as pessoas que nos ouvem? É que não tem nada que sare o nosso coração como o evangelho. Palavras, falsos evangelhos, evangelhos espúrios, vão trazer uma esperança pueril, passageira, vão dar a impressão de que eu estou me sentindo bem, mas nada acalenta a dor, o vazio do coração como o verdadeiro evangelho. Então, a gente tem que aprender a mostrar como a lei de Deus fala da nossa feiura, mas ser encorajadores de grande conforto, de grande alento para o coração do crente. E eu termino minha fala dizendo para você, Jonas, que eu já tive isso. Uma vez, eu estava no início do meu ministério, e eu lembro de uma ovelha minha falou assim para mim: pastor, olha, tem sido uma bênção estar na sua igreja, viu? Olha,
eles estavam membros há pouco tempo, uma benção, porque na outra igreja que eu estava, assim, o pastor era muito assim, só evangelização, é só apelo, aceitar Jesus, tal. Aqui não, aqui o Senhor é santificação, santificação, santificação. Quer dizer, na cabeça dela, ela estava me elogiando, mas na verdade ela me mostrou um lado que me frustrou. Mas foi legal isso, claro. Porque Deus usou isso para dizer assim, peraí, olha o que ela está ouvindo. Ela está ouvindo, na maioria das vezes, uma mensagem em que eu falo de como ela tem que ser santa. Mas e quando ela não é? Não é? Então, assim, foi um alerta para mim. Eu falei assim, Senhor, eu preciso trazer alento para quem não é. E o evangelho se tornar precioso e confortador. Então eu acho que a sua pergunta levanta um aspecto interessante. Por que muita gente tem ido atrás do coaching? Às vezes, não é justificativa, como o Renato bem mostrou, às vezes porque falta esperança e consolo genuíno do evangelho de púlpitos mais saudáveis. Agora, isso também pode ser pelo fato de que muitos pastores eles têm pregado a lei sem oferecer a graça. E aí você vê, por exemplo, o moralismo sendo pregado, né? Aquela história do cuidado boquinha no que fala, lembra daquela música, né? Cuidado olhinho no que vê. Eu tenho uma imagem, eu sempre imagino um velhinho de barba branca com a camisa do Flamengo, uma cena horrorosa, né? A cena horrorosa, a cena assim apontando o dedo. Mas o que os pastores às vezes pregam é moralismo mesmo, né? E aí você oferece a espada, mas não oferece o evangelho. E aí você abre a possibilidade, a perspectiva para as pessoas procurarem uma palavra de esperança onde não deveria procurar. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer a vocês pela excelente abordagem, né? E vocês também que estão nos assistindo para mais assuntos como esse e outros, né, abordagens à luz do Evangelho. Siga a Colisão pelo Evangelho nas nossas redes sociais. Que Deus os abençoe.